Domingão é dia do quê? Domingão é dia de Thiago Responde nesse canal e eu estou aqui em clima de Copa do Mundo, porque afinal de contas hoje começa a Copa no Catar e eu já quero fazer uma pergunta pra você. E aí, você acha que o Hexa vem ou é H isso aí? Eu tô torcendo pra que venha. Se o Daniel Alves não quebrar a perna do Pedro até lá, vamos ter o Hexa. Boa noite, pessoal. Brincadeira, hein, Tite? Que absurdo você convocar o Daniel Alves. Boa noite, pessoal. Mas beleza, brincadeiras à parte, né? Desejo sorte pra nossa seleção. Eu trouxe perguntas, como é de praxe, que eu recebi lá no Instagram, tá? E eu trouxe duas perguntas especificamente que estão relacionadas com a grande discussão econômica que a gente está vivendo. E sempre que eu vou falar de análise econômica, sempre que eu trago algum dado, eu preciso trazer um aviso. Veja bem, toda e qualquer análise que eu fizer aqui a respeito da economia, do governo, enfim, não tem a menor pretensão de mudar, fazer você mudar de ideia, dizer que o governo A ou o governo B é melhor. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que você acredita a respeito da política, tá? Eu só quero contribuir para que você continue acreditando naquilo que você acredita, mas de uma maneira racional, sem paixão, sem fake news, sem fígado, beleza? Mas com a razão. Então já vou colocar de cara a primeira pergunta, que é a pergunta do Hernani. Ele pergunta assim, ó, esse arrombo fiscal que eles tanto falam é a dívida externa? Hernani.costa perguntou isso. A resposta é não, tá? Olha só, quando a gente está falando de rombo fiscal, ou o termo técnico seria déficit fiscal, nós estamos falando do fluxo, que se representa a entrada e saída de recursos. Como nós estamos falando de um rombo fiscal, da ordem de quase 200 bilhões de reais, nós estamos falando que no orçamento está previsto uma saída de capital maior do que a entrada, ou seja, está previsto que o governo vai gastar mais do que ele arrecada. Mas isso não necessariamente é dívida. Calma, eu vou te explicar. Isso é fluxo. A consequência disso pode ser que vire dívida. Vou te explicar. Pensa o seguinte, imagina que você ganha 10 mil e gasta 12 mil reais. Ponto. Eu estou dizendo que existe um déficit no seu orçamento. Você gasta mais do que arrecada. Ponto. É isso que eu estou falando. Eu não posso, a partir dessa informação, concluir que você é uma pessoa endividada. Não posso. Por quê? Você pode olhar para o seu orçamento e falar assim, olha, realmente eu gasto 10 e ganho 12. Então o que eu vou fazer para organizar as minhas finanças? Eu tenho algumas alternativas. 1, diminuir os meus gastos. 2, aumentar os meus ganhos. No teu caso, sei lá, um plano B, um renda extra, enfim. Alguma coisa que permita com que você equilibre ali as suas despesas. Então, eu fiz esse paralelo só para você entender. Déficit fiscal não é dívida. Agora, déficit fiscal pode, e na maioria das vezes, se transformar em dívida. Pode se transformar em dívida. Porque o governo está prevendo que vai gastar mais do que ele arrecada. Ora, se ele vai gastar mais do que arrecada, como é que eu vou conseguir pagar por essas despesas? Tomando dívida no mercado. Eu posso tomar dívida interna ou externa. Então, respondendo a sua pergunta, Hernani, não, o rombo fiscal em si não é dívida. Agora, o rombo fiscal pode gerar uma dívida. E aqui a gente também precisa ser bastante honesto, porque esse rombo fiscal que o governo eleito está propondo com a PEC de transição é para cumprir promessas de campanha. Promessas essas, aliás, que também foram prometidas pelo presidente Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso é que, de um jeito ou de outro, esse déficit viria. Só que, para a gente expandir ainda mais a nossa compreensão, eu quero trazer um gráfico interessante aqui para você que mostra a história do nosso déficit público dos últimos anos. E se a gente olhar, olha só, o maior déficit, como é de se esperar, está ali na pandemia, né? Obviamente, a gente não precisa nem discutir o mérito disso. Tem aqui quase 220 bilhões ali na pandemia,
por razões óbvias, né? Tudo parou, o governo precisou aumentar aqui os gastos, dado o contexto. Eu não estou aqui julgando o mérito, estou apenas constatando um fato. Só que se a gente volta um pouquinho mais na história, no governo do PT, ali para 2015, 2016, naquela época não tinha pandemia, não tinha nada. E o nosso déficit bateu ali a casa de 120 bilhões de reais. Então, mais uma vez, eu não quero dizer qual que é melhor que o outro, eu só quero constatar alguns fatos. Déficit de 200 bi é alto pra caramba? Óbvio que é. Não estou dizendo que não é. Mas o governo do PT já entregou algo parecido com isso, sem crise. Isso lá no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O gráfico mostra isso pra gente. Agora, qual que é a solução para isso? Como que o governo faz para vencer esse déficit? Como eu falei, ele pode aumentar o seu endividamento, portanto, gerar uma dívida interna ou externa, ou pode aumentar a arrecadação, aumentando os impostos, o que eu acho que não seria nem um pouco bom para a nossa economia, visto que a gente já tem uma carga tributária elevadíssima. Talvez uma reestruturação dos nossos impostos aí faz todo sentido, a gente pode discutir isso em um outro momento, tá? Ou ainda, na pior das hipóteses, poderia imprimir mais dinheiro, mas ao fazer isso, ocasiona inflação. Então, é um grande desafio para a próxima equipe econômica, seja ela qual for, né? Porque quando eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não sei quem vai ser o ministro da Fazenda. Se você souber, deixa aí nos comentários. Depois vem a pergunta da Tamara, 8873. Existe a possibilidade do novo governo congelar as poupanças? Bom, a resposta é que sim, existe, tá? Possibilidade sempre vai existir. Agora, é provável que isso aconteça, Tamara? Não, é muito improvável que isso aconteça e, se você perguntar a minha opinião, eu vou dizer que isso não vai acontecer, tá? Por que eu digo que existe a possibilidade? Porque eu não confio em político nenhum, tá? Então, sei lá, político para fazer merda é sempre o campeão. Mas deixa eu te explicar por que não é provável que isso aconteça. A gente teve um episódio trágico na nossa história. A nossa história econômica, ela é manchada pelo congelamento da poupança que foi feito lá na época do governo Collor. E eu digo manchada porque é verdade que na época eu ainda era muito jovem, então eu não tinha noção da complexidade que era isso, mas muitas pessoas perderam todas as suas economias, pessoas se suicidaram por conta disso. Então, se foi uma tragédia econômica bizarra. Aliás, existe um documentário, eu acho que na HBO, que conta um pouco sobre isso, assim, é bizarro. Mas enfim, por que eu tô falando isso? O presidente Collor ganhou a eleição e, para tentar controlar a inflação, resolveu congelar a poupança das famílias e gerou essa parada. Só que isso gerou uma repercussão horrível, como eu falei. Só que, para mais do que isso, a gente precisa entender a maturidade das nossas instituições. Explico. Esse acontecido com a época do Fernando Collor foi ali em 1990, 91, por ali, tá? A nossa Constituição é de 88, portanto nós tínhamos ali 3 anos de Constituição, estávamos aprendendo como é que lida com o Estado democrático de direito. Ninguém sabia ainda direito como que a coisa funcionava, certo? E por que eu estou falando isso? Porque quando foi no dia 11 de setembro de 2001, 11 de setembro de 2001, exatamente, nesse dia, foi aprovada a Emenda Constitucional número 32. A Emenda Constitucional número 32 trata sobre o poder que o Executivo tem para criar medidas provisórias. Então, deixa eu te explicar como é que funciona a criação de uma lei aqui no Brasil, tá? Uma lei necessariamente precisa ser aprovada pelas casas legislativas, portanto, Congresso Nacional, lá a Câmara e o Senado, beleza? E aí, dependendo do tipo de lei, dependendo das regras, enfim, vai ter votação por maioria qualificada, por maioria simples, enfim, depende ali de uma série de fatores. Entretanto, apesar de a criação de lei ser uma prerrogativa do Legislativo, o Poder Executivo tem o poder de criar uma coisa chamada medida provisória. O que é a medida provisória? É um projeto que sai do Executivo, portanto, o Presidente da República, o governador e prefeito, para o Congresso aprovar, no caso do presidente, mas enquanto está sendo discutido já tem valor de lei.
Então, a partir do momento que o presidente expede essa parada, já tem valor de lei, podendo ser derrubada pelo Congresso em um prazo mais para frente, tá? Até 120 dias ali. Por que eu estou contando tudo isso? Porque a emenda constitucional número 32, como eu falei, ela alterou a nossa Constituição e no artigo 62 da nossa Constituição dispõe do seguinte, ó: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, que é isso que eu falei. Medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Tá bom? Só que aí é o seguinte, no parágrafo 1º do artigo 62 da nossa Constituição, dispõe do seguinte: é vedado a edição de medidas provisórias sobre matérias. Aí a gente vai lá no item 2, tá escrito assim, ó: que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Artigo 62 da Constituição, parágrafo 1º, item 2º. Então, o que a Constituição está dizendo é: o presidente da República não tem poder de gerar mais medida provisória para congelar qualquer ativo financeiro, inclusive a caderneta de poupança. Portanto, a única possibilidade das cadernetas de poupança serem congeladas aqui no Brasil é se essa parada for aprovada pelo Congresso Nacional. Só que para ser aprovada pelo Congresso Nacional, gera uma discussão, gera um debate, porque o Congresso está lá para representar a sociedade. E o simples fato de um assunto como esse ser pautado, veja, eu nem digo aprovado, o simples fato disso ser pautado na Câmara já é capaz de provocar uma corrida ao sistema bancário, onde as pessoas vão querer sacar os seus recursos para evitar isso. Só que se a gente tem uma corrida ao sistema bancário, a gente pode provocar um colapso da nossa economia. Porque, verdade seja dita, o dinheiro que está depositado nas contas, na minha, na sua, de todos nós, não existe a quantidade de dinheiro em espécie. Os bancos não têm esse recurso. E aí os bancos iam precisar acionar o Banco Central. Então, e por sua vez o Banco Central também não tem esse recurso. Então o que eu quero dizer é que, bom, a possibilidade sempre existe, como eu falei, mas é absolutamente improvável que algo parecido com isso aconteça, dado a nossa estrutura constitucional, que, repito, lá em 1990 era um bebê, ninguém entendia como funcionava isso, né? Agora a gente já está aprendendo a lidar um pouco mais com o nosso Estado democrático de direito, reforçando, é claro, que a gente vê aí algumas coisas erradas, alguns excessos e por aí vai, mas neste caso, repito, o simples fato de um assunto desse ser pautado na Câmara seria o suficiente para colapsar a nossa economia. E sejamos honestos, os parlamentares não querem que a nossa economia colapse. E eu digo aqui parlamentares de direita, parlamentares de esquerda, parlamentares de... Ninguém quer que a nossa economia colapse. O que acontece, na minha leitura, é que os parlamentares, eles têm visões e ideologias diferentes, eles têm meios para resolver os problemas do Brasil diferente, mas no final da história, via de regra, se não todos, mas a maioria esmagadora, quer o bem do país, quer o bem da economia, porque se a economia colapsar, eles colapsam juntos. E o governo também não quer que a economia colapse. O governo que foi eleito agora e que, ao que tudo parece, assume aí a partir de janeiro, é assim que a democracia funciona, para este governo é bom que a nossa economia vá bem. Ele não quer que a economia colapse, porque se colapsar a economia, vai comprometer a reeleição ou a condução de alguém que vai substituir o Lula lá na frente. Então, respondendo a sua pergunta de maneira bastante concreta, tá? Dado a nossa estrutura constitucional hoje, é absolutamente improvável que isso aconteça. Tá bom, Tamara? Depois vem aqui algumas perguntas que estão relacionadas com o nosso material. Luciana.brito, 07. Quanto tempo de dedicação nos estudos para o CFP? Ô Lu, eu não sei te responder. Porque depende, Lu.
Depende do seu contexto, depende do tanto que você já conhece. CFP é uma maratona, tá? Aliás, sejamos honestos, a maioria esmagadora das pessoas que faz a prova do CFP faz mais do que uma vez. Eu, inclusive, quando fiz mais do que uma vez. Fiquei amarrado ali no módulo 6º. E é absolutamente normal, módulo 6, é absolutamente normal, tá bom? Então, assim, ó, de 3 a 6 meses é um bom tempo para você se preparar bem para o CFP. Só que depende, né? Se você já domina bastante o assunto da CEA, isso vai te ajudar, isso vai te dar uma base importante. Então, se você já domina bastante o assunto da CEA, talvez você consiga entrar na estatística das pessoas que passam de primeira, tá? Mas como eu falei, a taxa de aprovação nessa prova é de 12% apenas. E é natural, é um processo normal. Só que se você estudar 6 meses para ter uma certificação que tem um peso maior do que qualquer MBA, vale muito a pena. Tá bom? Depois vem mais uma pergunta aqui do Gui Medina, _. Se eu tirar a CPA 10 e 20 e trabalhar numa instituição financeira, passados 5 anos eu preciso atualizar as duas? Não. Se você tem a CPA 20, ela atualiza a CPA 10 por dominância. Então, você não precisa mais fazer a CPA 10, basta atualizar a CPA 20 ali, tá bom, Gui? Só que eu queria falar uma coisa pra você, Gui. CPA 10 e CPA 20... são certificações, na minha opinião, não renováveis. O que eu quero dizer com isso? Você não deveria renovar a CPA 20, nem a CPA 10. Você deveria ter a CEA. O que eu quero dizer? Cara, se você tirou a CPA 20 hoje, passou 5 anos e você não foi buscar a CEA, você perdeu muito tempo. Então, se você tem a CPA 20... olha, isso é muito bom, tem valor, é fundamental, ajuda bastante na carreira, mas não ajuda você a avançar na carreira. Tira a CPA 20, garante a CPA 20, vai trabalhando e nesse intervalo vai buscando a CEA, para que quando chegar lá a hora de renovar, você já tenha a CEA. A CEA, sim, por sua vez, vale muito a pena você renovar, tá bom? Porque é uma certificação de distinção. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, desejo sorte à nossa seleção brasileira de futebol. Aliás, eu gosto muito de futebol, então estou muito empolgado para a Copa do Mundo. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixa aqui a sua percepção. A gente vai se ver no próximo material. Tchau!